Paz do Senhor Jesus. Aproveitar que vocês estão de pé aí. Apocalipse capítulo 1, versículo de 9 ao 13 diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés, e com um cinturão de couro ao redor do peito. Vamos para Apocalipse 3, do versículo 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar, obrigado. Corria o ano de 54 da era cristã, quando Nero ele assumiu o governo de Roma como imperador aos 17 anos de idade. E desde que esse jovem imperador assumiu o governo de Roma, é que a preocupação de um período muito difícil surgiria na vida da igreja. Ele era um sujeito, se você leu a biografia de Nero, ele era um sujeito louco. Ele era megalomaníaco. Ele era um homem violento e devasso. Ele mandou matar a sua própria mãe e os membros de toda a sua família, para você ver o nível de loucura desse homem. 10 anos depois que Nero estava no governo de Roma, exatamente no ano 64, precisamente no dia 17 de julho daquele ano, esse homem, dizem os historiadores, ele incendiou a capital do império. Ele queria reconstruir a Roma mais bela. Ele subiu
para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, colocou uma roupa de ator e começou a tanger a sua lira. Ele começou a assistir de lá de cima o espetáculo das chamas destruindo toda a cidade. Foram 7 dias e 6 noites de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho de 64. Quando o incêndio acabou, a cidade toda estava totalmente devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Os outros 4 bairros que restaram de Roma, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio nos cristãos. Então Nero, ele manda incendiar aquela cidade, porque ele queria uma nova Roma, uma Roma exuberante. Ele se veste de ator, ele vai para o alto da torre de Mecenas, e ele começa a tocar a sua lira, tanger a sua lira. Olha o nível de loucura desse homem. E a Bíblia Sagrada diz que dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 desses bairros eles se queimam. 4 desses bairros restantes, eles, não sei por que cargas d'água, não foram incendiados. 4 desses bairros, onde habitavam judeus e cristãos, não foram queimados. Aí Nero, ele arruma um álibi para botar a culpa desse incêndio justamente nesses cristãos e nesses judeus desses 4 bairros que não havia queimado. E ali ele começa uma brutal e sangrenta e cruel perseguição aos cristãos, aos judeus. Os historiadores afirmam que faltou madeira naquela época para fazer cruz, para crucificar os cristãos, os judeus que restaram. Tamanha era a quantidade dos crentes que eram crucificados. Os crentes, diz a história, que eles eram cobertos de piche, amarrados nos postes, queimados vivos para iluminar as ruas e as praças da cidade de Roma. Olha a crueldade. Um verdadeiro massacre contra a igreja, contra os cristãos. 2 anos depois desse episódio, no ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, mormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica, ela havia sido profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma, em Israel, eles se rebelaram. Naquela época, Roma manda para lá o general Tito, para tentar resolver aquele motim, aquela rebelião. 2 anos depois, no ano 68, Nero estava com a sua situação insustentável perante o Senado romano, e o Senado romano o depõe, e ele entra em crise existencial, e ele tira a sua própria vida, ele se mata. 2 anos depois, no ano 70, a rebelião em Israel é incontrolável. O general Tito cerca Jerusalém, ele invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele queima o templo em Jerusalém, passa ao fio da espada milhares de judeus e cristãos e promove o que nós chamamos de a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus em todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel agora, ele ressurge como um Estado. A diáspora, o que é a diáspora? A diáspora é a dispersão dos judeus.
Ao longo da história, houve várias diásporas, houve várias dispersões, mas não tão grande como essa do ano 70, e que se arrastou até 14 de maio de 1948, quando em uma Assembleia Geral das Nações Unidas, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, presidindo aquela sessão, quando estava empatado, o voto que ele precisava para tornar Israel um Estado estava sob a sua condição, e ele deu o voto de Minerva, e nasceu o Estado de Israel. Da vontade de Deus nasceu Israel. Israel é invencível, ninguém pode com Israel, porque Deus, Ele cuida de Israel. Nesse mesmo ano, o imperador Vespasiano, ele inaugura em Roma o Coliseu, e numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10.000 cristãos foram mortos com requintes de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais e jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem e os leões esfomeados da Líbia os devorarem. Um verdadeiro banho de sangue. E às vezes a gente está aqui vivendo a liberdade cristã no nosso país. Temos liberdade de adorar Deus, de pregar Jesus na praça. Temos liberdade de anunciar Jesus de casa em casa. Temos a liberdade de portar a Bíblia, e muitas vezes não temos capacidade de vir num culto. Nós temos preguiça de vir na igreja. Olha a condição desses cristãos. Foi um verdadeiro massacre. No ano 86 da era cristã, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero. Pela crueldade como ele perseguia a igreja implacavelmente, ele foi o primeiro imperador que evocou para si o título de Senhor e Deus. Olha a prepotência e arrogância. Pois foi esse imperador que deportou João aqui para a ilha de Patmos. João então era pastor da igreja em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Esse imperador, ele deporta João para a ilha do mar Ageu, a ilha de Patmos ou a ilha das cobras. E vale ressaltar que a essas alturas, o único representante do colégio apostólico vivo era João. João era o único vivo, porque os demais apóstolos estavam mortos pelo viés do martírio. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo do Senhor, fechando-lhe todas as portas aqui na terra, isolando João nessa ilha vulcânica. Mas quando todas as portas se fecham para João na terra, Deus abriu uma porta ali no céu, e ele disse para João: se o homem fecha a porta para você, eu abro meus céus. Se o homem cerra a oportunidade, sou eu que crio oportunidades. E é por isso que você está aqui. Você foi desprezado, você está sendo desprezado, você está sendo escanteado. O homem pode fechar a porta, mas Deus, Ele vai abrir a porta dele para você. Aí Deus diz: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas, João, que talvez podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Até nas horas sombrias, amargas, adversas das nossas vidas, Deus, Ele está no trono. Até nas horas amargas, nas horas adversas da nossa vida, Deus continua sentado no trono.
Qual é a posição daquele que está sentado no trono? É a posição daquele que está descansando, porque tem todas as coisas no seu controle, no seu domínio. Então não se preocupe, porque Deus está cuidando da sua vida, da sua família, da sua empresa, da sua casa, da sua saúde. É Deus, Ele está sentado no trono. As rédeas da sua igreja estão em suas mãos. Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida. Aquele dia ali que João estava ali era um domingo. O domingo é o dia do Senhor, não é o sábado o dia do Senhor, é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Quando João, ele escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livros e manda às 7 igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. A Bíblia diz que quando João, ele se voltou para ver quem falava com ele, ele não viu ninguém. Ele viu 7 candeeiros de ouro. Ele viu 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, um semelhante ao Filho do Homem. O mundo, eu quero dizer com isto, que o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Que secularização é essa? De programas que estão dizendo que a espiritualidade, ela é acessível a qualquer um. Que Deus está acessível a qualquer um. O mundo só pode ver Deus em sua igreja, e através da igreja, nós somos os portadores da mensagem que apresenta um Deus poderoso. Então, não tem como esses segmentos dizerem que eles portam a verdade absoluta em relação a Deus. Eles não podem conhecer a Deus a não ser através da igreja, a não ser na igreja de Jesus e pela igreja de Jesus. Então se glorie, porque você é um porta-voz de Deus. Você é um porta-voz de Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é um zero à esquerda. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um arauto de Deus. Você é o portador da palavra de Deus. Você carrega a maior riqueza em suas mãos, que é a palavra de Deus e a autorização de Deus para pregar sobre esse Deus. Mas o Cristo que João vê não é mais aquele Cristo angustiado. O Cristo que João vê não é aquele Cristo com angústia mortal. O Cristo que João vê não é um Cristo chorando, suando sangue, prostrado sobre os seus joelhos naquele Getsêmani. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado como descrito no livro do profeta Isaías 53. Não é que Jesus era feio, mas o estado que ele se encontrava, o estado que ele se achava, era deplorável, que a Bíblia diz que quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza nos víamos. Era o estado de aflição, chicoteado, vilipendiado, humilhado, cuspido, esbordoado pelo sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é mais o Cristo humilhado, não é mais o Cristo humilhado pelo Império Romano no pretório. Mas o Cristo que João vê não é o Cristo que caminha carregando uma cruz pesada. Não é mais esse Cristo que ele vê debaixo dos apupos e vaias de uma multidão ensandecida, deslocada, sangue sedenta. O Cristo que João vê não é um Cristo suspenso entre os céus e a terra, pregado naquela cruz. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. O Cristo que João vê é o Cristo vencedor. O Cristo que João vê é o Cristo onipotente.
Diz o texto que os seus cabelos, eles não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas eram brancos como a neve, eram brancos como a lã. Ele é Pai da eternidade, porque Jesus, ele morre, ele sai daqui dessa terra com 33 anos de idade, não era para ter cabelo branco. João, quando viu Jesus morrendo, sendo levado aos céus, ele era um jovem de 33 anos, ele era apenas um jovem de cabelo preto ainda, mas agora o estado que quando João ele olha para Jesus, ele vê Jesus com os cabelos brancos como a lã, porque isso significa dizer que ele é Pai da eternidade, ele é Pai da eternidade, ele é Pai da eternidade. Os olhos de Jesus ainda, aleluia, não são mais aqueles olhos empapuçados de sangue, mas eram os olhos como chamas de fogo. E a chama de fogo aqui significa dizer que somente ele tem a capacidade de penetrar o juízo de Deus. Ninguém tem essa capacidade de penetrar o juízo de Deus. Ninguém pode apontar o dedo para o outro e dizer, aplicar juízo sobre a vida de ninguém, acusar ninguém, porque só Jesus tem essa capacidade de penetrar o juízo de Deus. João vê um Jesus não com as mãos esmagadas pelos cravos, mas as mãos que estão sustentando a sua igreja, carregando as marcas das cicatrizes. Aí você pode me perguntar assim, mas por que se Jesus ressuscitou, estava num corpo ressurreto, por que é que as mãos dele estavam ainda com a marca do cravo? Por que é que os pés dele ainda tinha a marca dos cravos? Por que é que do lado dele ainda tinha as marcas da espada que trespassou? Sabe por quê? Esta é uma grande lição. Você vive a sua vida, você se machuca, você vive a sua vida, você se machuca muitas vezes, e às vezes as cicatrizes vêm, elas não vão embora. Sabe por quê? Porque as cicatrizes, elas vão marcar a sua história. As cicatrizes é para que você se lembre da onde Deus te tirou. Ele não vai apagar as cicatrizes. Jesus subiu ao céu, ele está com as mãos furadas lá. Sabe por quê? A cicatriz é um exemplo de que Jesus, ele venceu, e a cicatriz mostra as nossas vitórias e os nossos triunfos em meio às lutas. Porque não há vitória se você não lutar, não há vitória se você não orar, não há vitória se você não se consagrar, não há vitória se você não pagar o preço, não há vitória se você não renunciar. Só há vitória, às vezes, para que a gente alcance o nosso triunfo, para que a gente alcance a vitória, há uma necessidade de nós renunciarmos muitas coisas. A gente apanha muitas vezes, somos chicoteados, muitas vezes nós somos vilipendiados, muitas vezes nós somos achincalhados, as pessoas nos chicoteiam, mas vai chegar uma hora que Deus, ele vai nos dar vitória. Mas e as marcas do chicote e as cicatrizes? É para mostrar da onde Deus, ele te fez vitorioso. João viu os pés de Jesus, que não eram mais aqueles pés pregados sobre o lenho, mas eram como bronze polido. E esse bronze polido, diz a Bíblia, que ele esmagará todas as nações. Ele esmagará como uva todas as nações. Ele regerá com braço de ferro. Ele regerá todas as nações, e ele destruirá no grande dia do tribunal. No grande dia do tribunal de Cristo, no grande dia do julgamento das nações, todas as nações que se levantaram contra Israel, que não ajudaram Israel, que foram contra Israel, ele vai separar os bodes das ovelhas. Quem são as ovelhas? São aquelas nações que estavam do lado de Israel, que aceitaram Israel, Estado de Israel, que batalharam do lado de Israel, que apoiaram Israel. São aqueles que vão estar do lado direito, são as ovelhas. Mas os bodes, as nações que eles não apoiaram Israel, eles não deram um braço a Israel, mas eles foram contra Israel. Jesus vai julgar, ele vai pisar como se pisa a uva no lagar,
todas as nações que foram contra. Sabe o que Deus vai fazer com os teus inimigos? Ele vai esmagar debaixo dos pés os teus inimigos. Quem é o teu inimigo? O teu inimigo não é o teu irmão, o teu inimigo não é o teu vizinho. Quando Jesus ele fala do inimigo, ele está falando do Império Romano. Quando o teu inimigo tiver sede, dá de beber; se ele tiver fome, dá de comer. E assim você fazendo, cumprirá as leis de Deus. O seu irmão não é o teu inimigo, o teu inimigo é o teu adversário, que é Satanás. Jesus vai esmagar ele. A sua voz não era mais aquela voz embargada, pedindo água, mas a voz dele é como no Apocalipse, que era a voz como de muitas águas. Aleluia, as suas palavras têm poder. O seu rosto não estava mais desfigurado, mas brilhava como o sol no seu maior fulgor. Ele detém todo o esplendor da glória de Deus. Esse é o poder do meu e do teu Deus. Quando João vê o Cristo da glória, a Bíblia diz que ele cai como morto. Quando João vê o Cristo da glória, ele caiu como morto em seus pés. Aí o Cristo da glória coloca a sua mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos o Cristo que estava morto, mas que está vivo pelo século dos séculos. É este Cristo que nós adoramos. No versículo 13, vemos que Jesus está onde? No meio das igrejas. E é porque Ele está no meio das igrejas, e é porque Ele está em nosso meio, que nós estamos aqui hoje reunidos. Você só está aqui hoje, não foi por causa da sua saúde, não é porque você tem uma saúde favorável, ou às vezes você talvez nem tenha saúde, e nem tenha condições de estar aqui. Você só está aqui porque Ele quis que você estivesse aqui, porque Ele vive para todo sempre. Porque se Ele não quisesse, você nem da cama se levantaria. Nem da cama nós nos levantaríamos. Mas porque Ele está em nosso meio, Ele está aqui presente. Ele está vivo em nosso meio, não apenas de forma estática. Olhem comigo o capítulo 2, versículo 1. Porque diz aí que Ele não está apenas presente no meio das igrejas, mas a Bíblia diz que Ele anda no meio das igrejas. Ele não está só presente, Ele está andando no meio das igrejas. Então Jesus não está estático, Ele está se movimentando. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui nessa noite andando em nosso meio para sondar a sua igreja. Ele está sondando cada coração. Para quê? Para corrigir a sua igreja, para exortar a sua igreja, para encorajar a sua igreja, para fazer promessas à sua igreja. É por isso que você está aqui. Você não está aqui para agradar A e B. Você não está aqui perdendo tempo, gastando tempo porque não tinha outro lugar de entretenimento. Você está aqui porque Jesus quer te fazer promessas. Oh, aleluia. E há um estribilho sempre nessas cartas aqui. Qual é o estribilho? Em todas elas, em todas essas cartas, há uma expressão como estribilho. O estribilho é esse: eu conheço. Ele inicia a carta assim: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Para 5 dessas igrejas, Jesus disse a mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para essas 5 igrejas, Ele diz: eu conheço as tuas obras. Aquilo que o seu pai não sabe, eu sei.
Aquilo que a sua mãe não sabe, eu sei. Aquilo que o teu marido não sabe, eu sei. Aquilo que a tua mulher não sabe, eu sei. Aquilo que o teu pastor não sabe, eu sei. Ninguém pode se esconder, aleluia, dos olhos daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua obra. Ele conhece aqueles que são verdadeiros, Ele conhece aqueles que são falsos também. Ele conhece aqueles que estão na igreja puxando o tapete do outro para entrar no lugar. Ele conhece aquela pessoa que está do lado da liderança, fustigando o outro irmão, falando mal do outro irmão, ao invés de orar pelo irmão, ao invés de interceder pelo irmão, está dizendo: pastor derruba, pastor tira, não tem capacidade, não tem condições. Jesus, Ele vê aquilo que você não vê, Ele está vendo. Para Esmirna, para esta igreja de Esmirna, a igreja mais pobre da Ásia Menor, Jesus usa outra expressão. Qual expressão? Ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Me conforta saber disso, porque há momentos que nós ficamos aflitos. Ninguém é super-homem aqui, nem Mulher Maravilha. Há momentos da nossa vida que nós nos angustiamos, e Jesus está dizendo: eu conheço o que você está passando. Jesus está dizendo: eu conheço a sua dor, eu conheço os seus dramas e as suas lágrimas. Eu sei daquelas noites endormidas e mal dormidas, daquelas madrugadas insones que você perde o sono, aquelas horas de pavor e de horror da sua alma. Eu sei o que você está passando. A sua dor está presente diante de mim, Jesus está dizendo. Ela pode não estar presente diante dos homens, mas diante de Deus está presente. Aí Jesus, ele me choca com esse diagnóstico, porque você e eu temos uma ideia do que é uma igreja rica. Você tem ideia do que é uma igreja rica? Nós temos uma ideia do que é uma igreja rica. Laodiceia. O que é uma igreja rica para nós? A igreja de Laodiceia? Para nós, uma igreja rica é uma igreja que tem muitos membros. É a nossa aferição. Para nós, uma igreja rica é uma igreja com templo suntuoso. Para nós, uma igreja rica é uma igreja que tem um orçamento robusto, que tem muita gente influente na sociedade. Para muitos, isso é uma igreja rica. Mas o que é uma igreja rica para Jesus? Para a mais pobre igreja da Ásia, ele diz assim: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Cria um paradoxo aqui, né? Ele está dizendo: ó, eu conheço a tua pobreza aqui na terra, mas você é rico no céu. Vocês são pobres financeiramente, mas são ricos espiritualmente. Porque era uma igreja que passava privações, não tinha uma boa renda, os membros, eles não desfrutavam de uma boa renda, eram pobres, mas eram pessoas que oravam, eram pessoas que não deixavam o culto, eram pessoas que se alegravam na presença de Deus, eram pessoas pobres materialmente, mas eram pessoas alegres em Deus. Porque a maior riqueza não são valores financeiros, porque não adianta uma pessoa rica. Eu morei perto do Morumbi, conheci muitos ricos no Morumbi, amigos meus, que você entrava na mansão deles e eu ficava maravilhado com a mansão. Se olhava naquela mansão, nos pilares das mansões ali, eu olhava assim, 2 filetes dourado. Aí eu chegava perto e falava: meu Deus do céu, esses 2 filetes parecem ouro. Aí o dono da mansão disse: chega lá pertinho. Quando eu chegava perto, eu olhava nos filetes de ouro, estava gravado assim, 18 quilates. Mas era infeliz. Homem rico, mas era infeliz.
Tem muitos cristãos, igrejas pobres, materialmente, mas ricas espiritualmente. Por quê? Porque não deixa de orar. Porque não importa a circunstância da vida, não importa a adversidade da vida, está adorando. Não importa o vendaval da vida e está vindo para a igreja. Não importa as tempestades, diz eu vou insistir, eu vou. Não importa se passa o vento na igreja, a igreja esvazia, fica apenas o pastor e a esposa. Ele diz eu vou estar ali porque eu não estou adorando o homem, eu não estou agradando o homem, eu estou aqui agradando meu Deus. Você é rico, meu irmão, você é rico em Deus. O que é uma igreja rica? É uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Esse era o diagnóstico de outra igreja chamada Laodiceia. Aquela tinha a melhor autoestima da Ásia, era a igreja de Laodiceia. Aquela igreja de Laodiceia, ela se olhava para o espelho e ela se achava o máximo. Já viu essas pessoas que se olham no espelho e dizem eu sou o máximo? Era a igreja de Laodiceia, porque era uma igreja rica, era uma igreja abastarda. Aquela igreja, ela batia a palma para si mesma assim, ó, na frente do espelho. Ela formava um grande coral dizendo quão grande és tu, olhando para o espelho. Tem muita gente assim, tem muitas igrejas assim. São ricas aparentemente, mas quando você vai participar dos cultos, não tem palavra, não tem louvor de adoração. É 1 hora de canto, canto de guerra, hinos triunfalistas. Não é hino de adoração, é hino para animar crente. O louvor não foi feito para o crente, o louvor é para Deus. A palavra louvor quer dizer elogiar a Deus. O louvor, tem gente que diz assim, eu estou triste, vou escutar um louvor. Ele não ouve a palavra, mas quer escutar louvor. O louvor não é para mim, não é para você, o louvor é para Deus. Quando você adora a Deus mesmo na angústia, a resposta de Deus vem na sua palavra para mim e para você. É a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai te gerar fé. Tem muitas igrejas que você fica 1 hora naquele louvor triunfalista. Louvores triunfalistas, você vai passar na prova. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você estiver na bênção vai se arrepender. Hinos triunfalistas não adoram a Deus. O hino que adora a Deus é aquele que exalta o Senhor. Aleluia, o hino que adora a Jesus. Glória seja dada o nome de Jesus. Jesus, ele olha, ele faz outro diagnóstico com essa igreja. Porque Jesus, ele está na igreja fazendo diagnósticos. Ele está dizendo o seguinte, olha, tu és infeliz. Para a igreja mais rica, ele diz isso. Para a igreja mais pobre, ele diz, tu és rico. E para a igreja mais rica, ele diz, tu és pobre, miserável, nu e cego. O que é importante não é ser rico diante dos homens, mas ser rico diante de Deus. Ser rico diante de Deus. Jesus disse, ajuntais tesouro não na terra, onde o ladrão, aonde a traça e a ferrugem consomem, o ladrão rouba e mina, mas juntai tesouro no céu. Mas como é que eu junto tesouro no céu? Toda atitude de bondade sua, que os homens não reconheceram, não viram, não teve aplauso, não teve reconhecimento, é tesouro no céu que você está juntando. Porque tem gente que gosta de fazer a doação, mas quer que fale o nome dele aqui. Quer que o pastor diga assim, se coloca de pé, irmão, está vendo esse irmão? Ele doou 300 sacos de cimento, amém, vamos bater palma para ele, irmão. Se não fizer isso, ele é capaz de desviar. Ajuntar tesouro no céu é você fazer o que tem que fazer, sem chamar a atenção de ninguém. Continue praticando seus atos de bondade. Continue dando moedinha para a criança ali e pregando o evangelho no farol. Continue dando esmolas, ou não é esmola o melhor que você tem para o mendigo. Continue abrindo a porta da sua casa, a sua despensa, e ajudando o teu irmão que precisa, sem que o pastor saiba, sem que ninguém saiba. A liderança não precisa saber, mas o teu Deus, ele que precisa saber. Porque aí você está juntando tesouro na terra, nos céus.
para a igreja de Pérgamo, ele diz agora, Jesus ele olha para essa igreja de Pérgamo, ele vai fazer uma outra avaliação, um outro diagnóstico. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, é onde está o trono de Satanás. Eu não sei exatamente aqui o que Jesus Cristo ele quis dizer com trono de Satanás para a igreja de Pérgamo. Eu só sei que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. Só perdia para Éfeso em população, em grandeza como capital. Mas duas coisas me levam a crer que Jesus estava falando que o trono de Satanás, quando ocorria na Ásia Menor, uma concorrência, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano? Houve uma concorrência, não é assim? Às vezes tem o nosso engenheiro ali, ele é engenheiro, e há sempre uma concorrência aqui para fazer licitações, a prefeitura faz licitações para contratar empresas, são muitas, né? Então na Ásia Menor, eles iam construir o templo de adoração para o imperador romano, e havia essa concorrência. A cidade de Éfeso era a maior capital, mas a cidade de Pérgamo, que concorreu com Éfeso, ganhou de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador. Eles adoravam o imperador como uma divindade. Talvez seja por isso que Jesus está dizendo: olha, é aí que vocês habitam, no trono de Satanás. Qualquer lugar onde o homem é adorado no pedestal, aí está o trono de Satanás. Qualquer lugar onde o pastor é mais venerado do que Deus, ali é o trono de Satanás. Qualquer lugar onde uma pessoa é aplaudida mais do que Deus, ali está o trono de Satanás. Porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Porque onde há o humanismo idólatra, Deus ele não habita. Isso é satânico. Ali sim está o trono de Satanás. Aí Deus disse: eu sei que é difícil para vocês conviverem como igreja num local assim. Aí vocês dizem assim: como é que a gente vai crescer como igreja numa sociedade dessa? O maior exemplo daquilo que chamamos de servo vem do próprio Jesus. Porque nessas igrejas aqui não tem espaço para projeção humana. Para a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, não tem espaço para projeção humana. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque essas 7 igrejas aqui da Ásia, se vocês forem na Ásia, ou dar uma busca no Google aí, essas igrejas, elas estão todas as 7 em ruínas. Não sobrou uma igreja de pé. Estão todas em ruínas. E os próprios historiadores e arqueólogos, quando eles vão lá, eles vão dizer o seguinte: olha, não tem nem como recuperar isso aqui. A ruína é tanta que não dá para dizer que existiu um dia uma igreja aqui. Aí você me pergunta: mas Jesus não mandou enviar as cartas para 7 igrejas? Sim. Para quem? Para os pastores da igreja? Sim. O que é que os pastores fizeram das cartas? Ensinaram a igreja? Talvez sim, talvez não. Porque se eles tivessem dado ouvidos ao que Jesus estava dizendo aqui, essas igrejas estariam de pé até hoje. Então, essas cartas aqui, elas servem para a igreja da atualidade, para mim e para você. Porque nós estamos vendo algumas igrejas aí que estão sucumbindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um amigo meu ligou de lá. Esses dias eu estou com o número dele aqui. Ele disse que lá no bairro dele foram fechados 11 templos. Aí eu falo: mas por quê? Porque os crentes não vão mais para a igreja. A renda caiu e eles têm que vender. São pessoas que ouviram as 7 cartas. E Jesus aqui, ele não manda. Quando ele olha para a igreja, ele vê a condição da igreja. Ele não manda na igreja. Ele não fala assim: ó, faça isso, faça aquilo outro. Ele não faz isso. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro.
Sou eu que tenho riqueza para te dar. Sou eu que tenho sustento para você se sustentar até o fim da sua vida. Tem muitas igrejas sucumbindo, sabe por quê? Não tem mais o alimento de Jesus lá. Não tem mais comida do evangelho lá. Não tem mais uma espiritualidade sadia, porque estão secularizando as igrejas. As igrejas estão sendo secularizadas, estão normalizando tudo. E quando nós vamos remanescente, às vezes como o pastor Antoniel, que preserva aquele costume, não é antigo, irmão, não costumo dizer antigo, mas o costume clássico, porque a igreja Assembleia de Deus, com 113 anos de existência, não precisou crescer na secularidade, não precisou crescer com modismo, e passou os anos, esses 113 anos, um século, mais de um século de existência, e olha que sobreveio, se levantaram heresias, se levantaram ensinos contrários, mas não foram capazes de derrubar a verdadeira igreja que está firmada em Cristo. O que são as 7 cartas, senão os diagnósticos que Deus está fazendo sobre as igrejas? E as igrejas que eu me refiro aqui não são apenas as igrejas instituição de composição humana, um prédio, um CNPJ. A igreja que ele está se referindo aqui na individualidade a cada um de nós. Nós somos a igreja de Deus, porque nós somos portadores das boas novas de Deus. Nós carregamos um Deus aqui dentro. Você diz Deus é grande. Paulo diz que nós sabemos, não temos como mensurar a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, mas Ele não é tão grande que não caiba dentro do seu coração pequeno. O amor de Deus é enorme, é grande, mas Ele cabe dentro do seu coração. O que são as 7 cartas da Ásia, senão os diagnósticos de Deus para mim, para a tua vida? Como é que está a tua vida? Como é que está o estágio da tua vida aí? Você já perdeu o primeiro amor? Você já não tem mais prazer? Aonde você está tem o trono de Satanás? Está difícil pregar o evangelho? A pobreza espiritual muitas vezes tem batido na sua porta. As condições econômicas e financeiras são tantas. Mas se você ora, se você adora, se você tem essa esperança, se você ainda mantém essa chama no teu coração, Deus, Ele diz: eu não vou mandar você fazer o que eu quero, meu servo. Eu não vou mandar fazer o que eu quero, minha serva. Eu aconselho-te que de mim tu compres. Compre ouro refinado, para você ser rico de verdade. Compre púrpura de mim. Compre vestes para você cobrir a sua nudez. Compre de mim colírio para que você enxergue de verdade o que é uma espiritualidade sadia em Deus. Compre colírio de mim, eu aconselho-te. Isso é Jesus falando. Possivelmente, em Pérgamo hospedava templos de Esculápio. Quem era Esculápio? Era o deus da cura. E o símbolo desse ídolo, que era adorado ali na Ásia Menor, como deus da cura, era uma serpente. Quando você vai no seu médico lá se consultar, ele tem um jaleco, não tem uma cobra assim no jaleco? Aquilo é de Pérgamo. Por isso que até os dias de hoje, quando você vê esses médicos com aquela jaleca, aquela cobra, isso aí veio de Pérgamo. Talvez o que Jesus estava dizendo aqui para Pérgamo era o seguinte: é que qualquer adoração a ídolo que é forjado pela mente humana, ali está o trono de Satanás. Ele está dizendo que qualquer adoração a um ídolo feito pela imaginação humana, ali está o trono de Satanás. Você sabia que às vezes o seu carro pode ser o trono de Satanás? Você sabia que a sua casa pode ser um trono de adoração a Satanás? Porque chega o domingo, aí ao invés de você se preparar para vir para a igreja com espírito de adoração,
você inventa de lavar o seu carro, é um ídolo. Você inventa de pintar sua casa em pleno domingo, porque você diz que no meio da semana não tem condições. Você está adorando o ídolo, ali é o trono de Satanás. Porque o dinheiro, eu não posso me ajoelhar a Mamon, o Deus do dinheiro, a divindade, mas eu tenho que fazer com que o dinheiro me sirva, não eu servir o dinheiro tem que me servir. Eu tenho que fazer de Mamon o meu office boy. Eu não vou servir ele, é você que vai me servir. O meu carro tem que me servir, não é eu servir o meu carro. A minha casa tem que me servir, não é eu servir a minha casa. Não é eu viver em função das minhas coisas, mas as minhas coisas têm que viver em função do meu domínio. Quando eu ajo contrário a isto, ali está o trono de Satanás. Jesus está andando no meio das suas igrejas. E na medida que ele está andando no meio da sua igreja, ele está fazendo diagnósticos. E ele vai fazer uma avaliação nas suas igrejas. Ele faz elogios para umas igrejas. Ele censura outras igrejas. Para as duas únicas igrejas, Jesus, ele faz censuras bravas. Mas também ele elogia. Quais igrejas? A igreja que o pastor José Roberto ministrou aqui, Filadélfia. E a igreja de Esmirna. Esmirna era pobre, mas Deus elogiou Esmirna, dizendo que ela era rica. A igreja de Filadélfia era mais fraca, mas Deus disse: você é forte. Você está vendo aqui o peso da aferição de Deus? Como é diferente da minha aferição, porque eu posso olhar para o irmão e ver um irmão debilitado. Se eu olhar para o irmão Damião ali, parece que está debilitado fisicamente. Mas você não conheceu a história dele? Um treinador, um lutador, um soldado. Se eu aferir com os meus olhos, eu vou ver um homem fraco. Olha lá, Deus já está falando com ele ali, ó. Se você aferir ele ali, você vai ver um homem fraco, mas você não conhece a história de vida dele. Aí Deus que conhece diz: você é fraco aos olhos de todos, mas você é forte. Sabe por quê? Porque você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Quantos morreram no caminho? Quantos soldados? Está aí um homem soldado de elite, irmão. Quantos homens que ele não perdeu, homens que estavam sob seu comando. Ele contando a história. E eu vi fotos e vídeos. Quantos homens que se perderam, mas ele permaneceu. Quantos ataques você sofreu, mas você está aqui. Você pode ser fraco aos olhos de todos, mas aos olhos de Deus está dizendo: você é forte. Você é forte. Você é forte. Você é forte. Jesus disse: eu conheço as suas obras. Você tem pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Quem abre porta para o homem é Deus. Você diz assim: ah, se eu tivesse um cartucho, uma pessoa naquela empresa para falar de mim, levar o meu currículo e colocar na mesa do gerente. Você não precisa. Deus disse: eu conheço as tuas obras. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e a porta que eu abro, ninguém vai fechar, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Para 4 igrejas, Jesus faz elogios e censuras. E aí tem crente, pastor, que não aguenta ser censurado. Tem gente que não aguenta ser censurado. A Bíblia diz que Deus, ele corrige todo filho que ama. Mas se estáis sem correção, ou seja, a pessoa que não aceita a correção de Deus, então não sois filhos, sois bastardos. Deus não tem filho bastardo. Filho de Deus, ele obedece a Deus. E quando Jesus censura a igreja, Jesus, ele censura a igreja, porque essa censura não é para te maltratar. Guarde bem isso. Quando o pastor vai te corrigir, quando o pastor te chama para o gabinete,
Ele não vai te censurar para te matar. Porque a árvore, Jesus disse que Ele vai podar para que dê mais frutos. A árvore que der bons frutos, até a árvore que dá bons frutos, João 15 diz, Ele faz o quê? Ele poda para que dê mais. Ué, se Deus censura até a árvore que está dando fruto, Ele está censurando. Quanto mais aqueles que não dão frutos. Então, se você está dando fruto e Jesus conhece as suas obras, e às vezes você é chamado para o gabinete pastoral e o pastor vai lá te censurar, não é para te matar, porque está parando as suas arestas para que você dê mais frutos. Para que você dê mais frutos. Para a igreja de Éfeso, ele elogia a igreja. Por que ele elogia a igreja de Éfeso? Pelo zelo que a igreja tinha pela palavra de Deus, pela verdade e pela sã doutrina. Jesus, ele elogiou Éfeso, porque Éfeso prezava pela palavra de Deus. Ele prezava pela verdade, a igreja de Éfeso, e pela sã doutrina. Os falsos mestres queriam invadir as igrejas, e o apóstolo Paulo havia alertado a igreja de Éfeso: ó, cuidado, hein? Os falsos mestres e falsos apóstolos queriam entrar na igreja. E aquela igreja, ela se mantém, e eles entraram na igreja, sabia disso? Paulo alertou: olha, eu plantei a igreja de Éfeso, vocês vão cuidar da igreja de Éfeso, permaneçam na palavra, permaneçam nos ensinos que eu ensinei. Eu vou embora, vocês vão cuidar da igreja, mas toma cuidado, porque vão vir falsos mestres e falsos apóstolos. Resistam eles. E está dizendo, Paulo disse, resistam falsos apóstolos. Foi o que a igreja de Éfeso fez. Resistiu até a última, expulsaram os falsos mestres. Resistiram eles. E aí prevaleceu a palavra de Deus. Às vezes nós temos que resistir, viu, irmãos? Porque tem umas pessoas que querem pregar o que elas querem. Elas não querem pregar a palavra de Deus, ela quer pregar o que ela quer. Conduz a igreja do jeito que ele quer. Parece que Jesus não manda na igreja, é ele que manda. É ela que manda. Quem manda na igreja é Jesus. Paulo disse: cuide da igreja, cuide da palavra, cuide da sã doutrina, cuide da verdade da palavra de Deus. Nós temos que zelar por isso. É preciso dizer com todas as letras que o nosso papel não é sermos populares na igreja, mas é sermos servos na igreja. Servo. E se Jesus, sendo servo, ele deu exemplo. Ele deu exemplo, sendo Senhor, ele deu exemplo de ser servo. Quando aqueles dois jovens disseram para Jesus: quem é maior no reino dos céus? Ele disse: maior é o que serve mais. Maior é o que serve. Maior não é aquele que canta bonito. Maior não é aquele que fala no vernáculo, que tem a melhor articulação, a melhor cultura. Melhor não é aquele que se veste bem, que tem uma conta recheada. Jesus disse: o maior no reino dos céus é a quem serve mais. Quem serve mais é maior. Às vezes a gente não dá nada para os cabelos brancos, mas sabia que são essas mulheres de cabelos brancos que sustentam a igreja, sustentam até o pastor da igreja em oração? Sustenta em oração, e nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. Muitos vão querer: Senhor, eu fui um pastor, eu cuidei de tantos rebanhos, tantos campos, a minha coroa vai ser aquela grande. Aí o anjo vai dizer assim: aquela coroa ali, a grande ali, que você está vendo, cheia de pedra, assim, é para mim, né? Eu cuidei de 200 campos de igreja, eu fiz de tudo. Ele falou assim: não, não é para você não, é para aquela irmãzinha lá, que ninguém dava nada para ela, cabelo branco. Ela fazia faxina na igreja, ninguém dava nada, ninguém dava paz do Senhor, passava de largo para ela, nem ligava para ela. Os jovens nem sequer dava paz do Senhor para ela. Essa coroa é para ela. Por quê? Porque ela orava, consagrava, ela não estava fazendo fofoca na casa de um de outro, ela acolhia as pessoas, ela ajudava. Nós vamos ter muitas surpresas naquele dia. Nós vamos ter muitas surpresas. Jesus elogia aquela igreja pela sua fidelidade. Nenhuma igreja que
transige com a verdade de Deus, pode agradar ao Deus da sua palavra. Eu quero já caminhar para o encerramento aqui. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Não tinha nada de errado com essas igrejas. Eram igrejas que foram plantadas, tinham líder. Era uma igreja que funcionava bem ali. Era uma igreja que funcionava todos os departamentos. Era uma igreja que funcionava em todos os seus sentidos de organismo, né? Mas Jesus, ele faz esses diagnósticos, ele faz essa avaliação, para que essas igrejas melhorassem. Só que essas igrejas hoje não existem mais. Eu ouvi pessoas, por exemplo, quando se fazem relatórios aí, em algumas igrejas, pastores dizendo, olha, a congregação não apresentou em um ano nenhuma alma para aceitar, para se batizar. Quando isso acontece, é momento de nós ficarmos preocupados. Passa-se o ano, passaram-se 21 anos, e uma determinada igreja, que eu não vou falar o nome aqui, o pastor estava reclamando, que eles levaram 21 anos para construir uma congregação, para plantar uma igreja em 21 anos, irmãos. É motivo de nós nos preocuparmos. Igrejas que já não batizam mais ninguém. Igrejas que estão esvaziando a cada dia. Porque as pessoas, talvez o problema não esteja na liderança, ou talvez esteja. Talvez nós somos culpados, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra. O sal tem que produzir sabor. Tem gente que ele azeda o ambiente onde ele está. Como um cristão, tem pessoa que não consegue ficar do lado dele, do lado dela. Onde ele chega, a pessoa fala, vou sair fora, porque esse camarada azeda o ambiente, não tem sal, não produz sede nas pessoas. Nós, como igrejas, como pregadores do evangelho, nós temos que ser sal para produzir sede, para as pessoas ter sede de nos ouvir. Tem gente que não tem sede mais de nos ouvir, porque a gente perdeu o gosto do sal. As igrejas não estão, graças a Deus a nossa igreja tem batizado, irmão. Tem batizado, e tem muitas pessoas que às vezes fala o que não sabe o que está falando. Porque se fosse lá todo segundo sábado do mês, todo segundo sábado do mês, não é preciso ser obreiro para estar lá. Você vai ver o tanto de almas sendo batizadas na reunião. A nossa igreja tem trabalhado aos trancos e barrancos, mas nós temos prosseguido. Pastor Antoniel está aqui. Aos trancos e barrancos, contra a vontade de muitos, e a vontade às vezes de poucos que fazem corpo mole, pensando que estão agradando a homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus, e Ele vai pedir conta das nossas obras. Essas igrejas receberam as cartas, os pastores pregaram, ensinaram, mas essas igrejas hoje nem existem, porque talvez a igreja se apagou a chama, não deram ouvidos. Mas é um alerta para mim e para você nessa noite. É um alerta. Estão secularizando as igrejas hoje. Estão secularizando as igrejas. Eu ouvi um pastor dizendo que quando acaba o culto, os jovens vão para uma balada gospel de madrugada no fim de semana. Chegam em casa com as pernas travadas de tanto álcool que ingerem. Eu vi pastores que disseram o seguinte, olha, a liderança ligando para os pastores dizendo, olha, na confraria da igreja, né, no fim de ano, nós vamos fazer a nossa confraternização. Vocês são pastores setoriais aí, qual é o tipo de charuto que vocês querem fumar na confraternização, e que tipo de uísque e cerveja vocês querem para a nossa confraternização? Estão secularizando o evangelho, estão secularizando as igrejas, estão normalizando, mas aqueles que são remanescentes, eles permanecem fiéis. Permaneça fiel naquilo que você foi chamado. Não secularize a sua fé.
Não tome como uma coisa normal, uma normatização. Não, tá tudo normal, irmão, agora tá assim. As igrejas têm que pintar o púlpito de preto. Nós temos que arrancar o púlpito, colocar um latão aqui. Nós temos que botar luz de neon, estrobo aqui, que é para atrair jovem. Eu não conheço outra receita que atraia o ser humano, a não ser a palavra de Deus. Não é a igreja que tem que se moldar ao costume das pessoas, mas é as pessoas que têm que se amoldar àquilo que a igreja estabelece. A palavra de Deus não se adequa à vontade de homem nenhum, mas é o homem que tem que aceitar e se adequar. Nós temos que se adequar à vontade de Deus. Vai doer, se adeque. Vai doer, o pastor vai passar o facão. Ele vai passar, vai doer, mas é para o seu bem. Se adeque, porque isto é agradável a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero passar aqui a oportunidade de agradecer